Olá, hoje é terça-feira, 4 de janeiro de 2022. Eu sou Leila Andruvait e essa é a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Estados Unidos registram recorde de mais de 1 milhão de casos de coronavírus em um único dia. Nova variante do coronavírus é detectada na França. Maioria dos brasileiros se posiciona em consulta pública contra a prescrição médica para vacinação de crianças. Os Estados Unidos registraram nesta segunda-feira o recorde de mais de 1 milhão de casos de Covid-19 em um único dia, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. O número, porém, pode estar distorcido devido a um atraso na divulgação de dados em razão do período de festas de fim de ano. O registro do novo recorde mundial ocorreu um dia depois de o principal assessor do governo sobre pandemia, Anthony Fauci, dizer que o país vive um aumento quase vertical dos casos de Covid-19. O governo informou que a variante Omicron foi a responsável por cerca de 59% dos casos de Covid-19 nos Estados Unidos na semana que se encerrou em 25 de dezembro. Apesar do recorde de infecções, as taxas de mortalidade e hospitalização nos Estados Unidos têm sido muito mais baixas nas últimas semanas do que durante ondas anteriores da doença. Especialistas disseram nesta terça-feira que uma nova variante do coronavírus detectada na França deve ser observada. No entanto, eles ainda não reconhecem um grande risco relacionado a ela. A variante foi identificada em 12 pacientes na França. O primeiro a contrair a doença teria voltado de uma viagem a Camarões. No entanto, isso não significa que a nova variante seja originária da África Central. A OMS afirmou que está atenta à nova variante. Especialistas defendem que ela seja monitorada, mas acham improvável que ela se sobressaia frente à Delta e à Omicron. A maioria dos participantes da consulta popular aberta pelo governo sobre a vacinação infantil contra o coronavírus foi contrária à necessidade de prescrição médica para a imunização de crianças de 5 a 11 anos. O anúncio foi feito pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde. Além disso, a maioria dos mais de 99 mil participantes foi contra a obrigatoriedade da imunização infantil e a favor da priorização de crianças com comorbidades. Na metade do mês de dezembro, a Anvisa autorizou o uso da vacina da Pfizer-BioNTech em crianças de 5 a 11 anos. O governo, porém, tem se mostrado resistente à ideia, justificando que não há urgência. A decisão final do governo deve ser anunciada nesta quarta-feira. Pelo menos 3 estados brasileiros relataram pacientes que apresentaram infecção simultânea de coronavírus e do vírus da gripe. Os casos têm sido chamados de flurona, uma junção das palavras flu, que significa gripe em inglês, com corona. Foram noticiados casos de flurona nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará, incluindo um bebê de 1 ano. No último sábado, o governo de Israel registrou um caso de flurona em uma grávida não vacinada. Casos também foram relatados na Hungria e na Espanha. Os médicos de Jair Bolsonaro informaram nesta terça-feira que o caso de obstrução intestinal do presidente foi resolvido e que, por enquanto, uma nova cirurgia foi descartada. Os médicos também disseram que a evolução do quadro do presidente é satisfatória e que ele começaria uma dieta líquida nesta terça-feira. Bolsonaro está internado desde segunda-feira no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Pelo Twitter, Bolsonaro declarou que começou a passar mal após o almoço de domingo, durante suas férias em Santa Catarina. Ainda não há previsão de alta. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.